Tá, então começando. Hoje é aula 3, né? Aula 3 ou 4? Acho que é quarto. Aula 4. Vamos corrigir essa peça aqui. Primeiro vamos corrigir as medidas dela. Deixa eu abrir ela aqui. Pera aí. Cadê a bichinha? Essa aqui. Eu vou ficar comparando aqui as medidas. Então só de olhar assim, dá pra ver que tem algo de errado, não tá certo aqui. Ah, tá? Essa medida aqui parece estar errada, essa altura aqui, ó. Aqui ela tá 21,5. Estão conseguindo enxergar aí, né? E essa Sim, sim. daqui é pra dentro, ó. Isso aqui é tipo o escape da rosca. Pra quando ele estiver fazendo a rosca, ele não bater. Aí por isso essa parte aqui é mais pra dentro, não mais pra fora. Ó, é 1,5 mais pra dentro, ó. E daí tem a rosca. Então vamos refazer essa peça aqui. Começar ajustando aqui teu esboço. Vamos lá. Fez ela de ponta cabeça? Ah, acho que tu fez ela de ponta cabeça. Tá, não tem problema. Eu acho que eu fiz de cabeça para baixo. Aham. Vai dificultar um pouquinho só. Ah, foi por isso, ó. Tu, tu fez de ponta cabeça, mas colocou as cabeças as medidas certas. Ah, daí tu se confundiu porque tu fez ela de ponta cabeça. Agora, eu acho que fica mais fácil fazer ela correta, né? Sem ser de ponta cabeça. É, eu posso fazer de novo, não Tá, tem problema vamos não. lá, peraí. Vamos lá, vamos fazer certo. Deixa de ponta cabeça mesmo. 21,5, tá? Aqui tá correto. Só que não ficou azul, então vamos deixar azul. Agora tá azul. Porque faltava grudar na origem ali. Tá. Esse diâmetro aqui tá. Tu pegou a parte de baixo e essa é a parte de cima, por isso que tu se confundiu com a parte. Fazer ela de ponta cabeça. Entendeu? Esse diâmetro aqui deveria ser aqui embaixo. Na realidade, como é uma peça hexagonal, tu não poderia começar fazendo esse recurso assim. Tu deveria ter começado fazendo o hexágono dela. Eu acho que nesse caso aqui, porque tu não. Ah, ali tem 22. Seria 22 aqui. 22 a medida. Porque é essa medida aqui, ó, que daí vai ter que usar. Porque depois eu Entendi. vou ter que cortar essas partes aqui. Então eu vou usar o 22. Aí, aqui, vamos ver que medida é. 14,2. Certo. E aqui provavelmente não é 12,5. 12,7. É 17,2. Agora sim. Tá de ponta cabeça, mas tá bom. Melhorou. Agora tá no. Tá mais no caminho. Aqui vamos ver o que você fez. Ah, fiz a parte de dentro. Beleza. Vamos ver. 59 o ângulo da broca, né? 30. 2, 3, deixa eu ver se tá certo. 12,7. Aqui. 30, ele pede 12,7. 12, tá certo. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Beleza. Agora, esse seu corte aqui. Vamos ver como é que você fez. Ah, você fez um em cada, né? Tá. Então esses aqui eu vou Isso. deletar, porque eu simplesmente posso pegar e revolucionar o corte usando o recurso padrão circular para padronizar o corte. Ah, vamos ver se esse hexágono aqui como é que tu fez.
Então, ele também não tá na medida certa. Acho que agora ele tá. Como a gente arrumou o 22 lá, tá com cara. 19,05. Agora ele tá porque a gente arrumou a outra medida daquela 22 que estava errada. Entendi. Eu tava tomando muita surra com isso. Não tava conseguindo achar o erro. É, o erro foi no início que tu fez a peça de ponta cabeça, daí tu se confundiu com as medidas. Entendi. Tá. Agora é o furo. Eu deletei o teu furo. Porque não é aqui que tu vai fazer ele. Tem que criar um plano para fazer o furo. Vamos ver, tu criou um plano aqui. Que tu criou? Ah, esse plano aqui, tu não precisa criar, tá? Tu pode simplesmente apertar aqui e usar essa superfície como plano, Beleza. tá? Quer ver, ó? Opa, não era pra ter acontecido isso. Ctrl Z. Tá. Furo, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que fazer um ponto aqui para saber da onde que ele vai sair, o furo. Eu sei que, pelo desenho aqui, ele tem 10 de altura e ele tá 13,5 longe do centro. Então eu vou pegar esse plano aqui e vou fazer um esboço só de um ponto onde vai iniciar o furo. Então, vou me localizar com 10. Ah, quero pegar na origem. E 3,5. Eu sei que o meu furo ele tem que vir daqui. Mas ele tem 45 graus. Ou, vamos ver o que ele tem aqui. Ele tem 45 graus, ó. E ele vai para baixo. Então como é que tu vai fazer? Saindo daqui 45 graus para baixo. Ah, tá, eu preciso fazer um esboço aqui. Deixa eu ver se tem algum plano que corta isso aqui que eu fiz. Não tem nenhum plano. Bom, como é que eu fiz isso aqui? Eu não lembro mais. Aqui tem que fazer um esboço 3D. Eu não fiz o esboço 3D, eu não lembro como é que eu fiz mais agora. Ah, lembrei. Ó, eu vou selecionar esse ponto aqui. Ah, devia ter feito o ponto. Esse ponto aqui e esse plano aqui. E eu vou criar um plano. Em vez de fazer um esboço 3D, senão eu vou complicar a cabeça de vocês. Eu vou criar um plano perpendicular aqui. Perpendicular. Aqui. Top plano. Perpendicular. Ó. Vê onde eu queria. Olha onde é que eu criei o plano. É perpendicular ao furo. Só para mim conseguir fazer um risco dos 45 graus. Eu podia ter feito isso com o esboço 3D, mas daí ia complicar a cabeça de vocês. Assim vai ficar mais fácil de entender. Daí nesse plano aqui, que eu acabei de criar, eu pego o pontinho que eu fiz e agora eu consigo colocar o ângulo de 45 graus que eu queria. Tudo isso só para posicionar o plano do furo. Eu fiz uma linha que vai para cá e agora eu seleciono esse ponto e essa linha. E agora finalmente eu posso fazer o plano da onde vai ficar o círculo do furo. É só sair da origem. E aqui tem 3 o furo.
E daí eu faço o corte até o próximo. Ok. Agora ele foi exatamente até onde ele tinha que ir. Ele foi só até aqui e acabou. Ó, agora ele fez na posição certa. Ele tá caindo 45 graus. E eu tive que fazer esses dois planos só para posicionar o furo. Agora disso aqui, Entendi. em vez de fazer 6 vezes isso aqui de novo, padrão circular, eu já estava com o furo selecionado, estava em azul, e daí ele já reconheceu que é o recurso corte e extrusão. Daí eu só seleciono um eixo que ele vai girar e digito 6. Ok. Agora ele fez os 6 furos. Eu só aperto em ocultar para não ficar atrapalhando. Tá feito. Agora a peça está correta. Só voltou a rosca. Para fazer a rosca, vocês lembram? Tinha que ir lá na barra de pesquisa, né? Tinha que ir lá na. Não escutei nada. Para ativar. Tinha que ir na barra de pesquisa ali. Isso. Só que. Tá, beleza. BSP 3 oitavos. 3 oitavos. Vamos lá, rosca. Rosca. Pode ser essa, pode ser essa aqui. Essa aqui é para memória, essa aqui não. Então vou usar essa. Daí eu seleciono aqui. Tá, é 3 oitavos. E agora? O que, que eu digito aqui? Daí tem que ir lá na tabela, lembra? Sim. PSP, que é rosca G, 3 oitavos, 19. Puro 15,1. 15,1. Entenderam? O tamanho do furo é o tamanho que vai fazer o coisinho ali. Agora é só adicionar aqui a utilização da rosca. E última coisa. Aqui tem um chanfro. Você nem fala quanto que é o chanfro aqui. Mas vamos botar um chanfro. Agora a peça está completa. Ah, e tem que botar que é cobre, né? Latão comum. Material latão comum. Daí eu venho aqui. Botão direito, material, editar. Daí é liga de cobre. Latão. E daí ele já fica com o peso certo, as propriedades certas. Tá bom? Entendi. Eu vou tentar refazer ela. É, você vai ter que tentar refazer. Quer que eu Obrigada, te mande Augusto. ela? Eu vou tentar refazer aí. Eu assisto essa aula de novo. É, refaz ela inteira, não faz de ponta cabeça, que senão confunde. Ah, se acontecer isso, você não quiser Beleza. refazer tudo, eu vou ensinar um truque, tá? Digita mover aqui. Vai que aconteça, né? Porque a primeira coisa que eu falei, lembra que era para pensar o plano que vai desenhar, justamente para não acontecer isso? Mas vai que aconteça, né? E você está com preguiça de refazer tudo, para economizar tempo, você digita mover. Daí eu vou vir aqui em girar e daí a ela 180 graus. Aí você continua fazendo o desenho como se nada tivesse acontecido, como se tivesse feito certo. Gira a peça ali. Muito mais fácil. É, dependendo da situação, vai que você se liga na metade do desenho, né, que estava errado. Gira ela. Aí fica aqui o recurso, ó. Girar. Pode subir. Não. Tá. Nem vou salvar isso aqui.
Agora vamos para a peça que eu queria. Vocês trouxeram alguma peça para desenhar? Ah, é Você não tem as medidas da forminha de bananeira que era para desenhar? Eu não estava nesse projeto. Hoje você estava no projeto da prensa, da bananeira? Não, não. Mas não era a prensa da bananeira que você queria desenhar? Não, eu estava falando da prensa do bloquinho mesmo. Mas eu queria qualquer prensa, só para aprender a desenhar uma prensa. Tá, mas daí é Uma chapa diferente. de prensa. A prensa. Chapa. De qualquer forma, vamos lá. Deixa eu pegar Vamos desenhar uma prensa. Você quer uma prensa? Eu vou desenhar uma prensa. Eu preciso do prato. Eu vim no GrabCAD aqui. Sabe como é que fala prato em inglês? Plate. Não, plate não é placa. Eu preciso de uma peça para prensar. Plate. Plate eu acho que é placa, peraí. Vixe. Mas tem plate com prato também. É porque tava Prado. Hã? Acho que é dish mesmo. Plate. Prato de. Eu queria prato de. Veja, como é que é? Bota dish. D-I-S-H. Aham, agora sim. Esse aqui fica bom. Vamos ver que formato que é esse. SolidWorks 2020. Vai dar. Abriu! Por milagre. Digamos que isso aqui seja o que eu quero prensar. Isso aqui seja feito de folha de bananeira, eu quero prensar isso aqui. Aí, só ver o tamanho. 180 milímetros, beleza. Olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no corpo, tá? No corpo sólido. E eu vou vir inserir em uma nova peça. Ok. Ah, tá. Agora ele tá aqui, ó. Ele não deixa eu editar mais nenhuma medida. Tá só inserido numa nova peça. Aí, como é que eu vou fazer uma prensa para isso aqui? Vamos lá, deixa eu ver se isso aqui é um plano só. Tá, consegui abrir um esboço aqui. Significa que isso aqui é plano, porque às vezes é uma superfície toda cheia de curva, não consegue, né? Então isso aqui é um plano, abri um esboço. A minha prensa vai ser redonda. Vim da origem. Vamos botar o quê? 20 milímetros de sobremetal. Beleza. Aqui. Ah, eu vou fazer de duas formas isso aqui. Vou fazer. Ah, tem uma forma que é com molde de injeção de plástico e tem a forma, digamos, bruta. Como se fosse manual. Fazer. Eu vou mostrar para vocês o manual primeiro, porque senão vai complicar com a cabeça. Assim, só para vocês entenderem como é que funciona a lógica de fazer uma extrusão desse negócio sem mesclar. P8. Sem mesclar para cá. Olha o que aconteceu. Agora eu tenho dois corpos. Eu tenho o prato, eu tenho esse negócio aqui que está dentro do prato. Aí eu venho aqui em combinar
Combinar. Subtrair. O corpo principal vai ser esse e o secundário vai ser esse. Ok. Olha o que eu fiz. Eu cavoquei o meu molde com o formato do prato. Pô, maneiríssimo. Aí, mas aqui não tem como desformar. Tá, legal, vamos lá. A aula vai ficar gravada, tá? Depois vocês reveem o vídeo. Eu selecionei isso aqui porque eu sei que isso aqui é um plano, tá? Se não fosse um plano, eu teria que criar um plano aqui. Mas isso aqui eu acho que é um plano mesmo. Acho que dá pra abrir o esboço, tá? Então é um plano mesmo. Ele não é em ângulo. Então eu selecionei isso aqui. Eu vou em dividir. 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 Aperto em cortar peça. Agora, isso aqui eu não quero. Ok. Pronto. Agora ele tá só a parte que vai precisar. Que é um sólido. Aí eu faço a mesma coisa pro outro lado. E daí eu tenho os dois lados. Até que eu faço rosca, né? A rosca do pistão, ou sei lá o que vai usar. Fez um lado. Agora vamos fazer o outro. Volta lá no prato. Vou no corpo aqui. Inserir em uma nova peça. Ok. Agora a gente tem que fazer. Agora a gente quer fazer. A gente fez a parte de dentro e de fora. A gente fez a parte de dentro, né? Agora para fazer a parte de fora é a mesma coisa. Vem aqui, só que agora em vez de fazer embaixo, fazer em osso. Vamos botar 20 milímetros de sobre metal. Né? Lembrando, não mesclar. Tá? Estragou. Não mesclou, agora as duas coisas. Quando eu não consigo clicar no prato, às vezes ele fica totalmente por dentro. Inclusive ele deveria ter ficado, então vou pegar e vou mudar aqui. Vou botar a direção 2 também, 20 milímetros. Agora eu simplesmente não consigo clicar no prato. O prato está lá. Mas eu não consigo clicar nele. Então eu seleciono por aqui, ó. Tá? Nos corpos sólidos ele está aqui. Posso ocultar isso aqui. Vejo o prato de novo. Estou com dois corpos. Tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Combinar, né? Combinar. Combinar. Daí, subtrair. O corpo principal é isso aqui. E o corpo secundário, como eu não consigo clicar, eu tenho que vir na árvore. Tá no prato. Legal. Agora tá oco. Agora o que eu tenho que fazer? Dividir. Dividir. Deixar aqui para selecionar o plano. Agora vai ser, em vez de ser qual, vai ser essa superfície aqui de novo, né? Aqui. Selecionei a superfície, apertei em dividir. Aperta cortar peça. Agora ele gerou três corpos. Qual que eu tenho que selecionar? Vai ser esse aqui. Não, esse ali vai ser para a parte de fora, né? Já fiz. Parte de dentro, agora é esse. E esse. Opa! Esse. E aperta aqui consumir, tá? Se não consumir, ele só vai dividir. E vai continuar o corpo. E o quê? Era isso que eu queria, né? E aqui ficou um ângulozinho, né? Então, na realidade, eu teria que ter criado um plano e feito ali, vai ser, tipo, extraído com força. Mas aqui já deu pra ter uma ideia, quer ver, ó? Salvei. Então, vou botar o meu prato aqui na imagem.
Tá aí minha prensa. Era isso que você queria? Isso. Cara, você faz parecer fácil. Eu fiquei um mês pra fazer uma prensa. Tentem fazer isso aqui. Tema de casa, ó. Tentem fazer isso aqui com o prato. Eu vou mandar o prato pra você. Beleza. Tentem fazer. É, só nisso aqui tem um monte de conteúdo ali. Foi passado sem perceber. Tá aqui. O certo não seria naquele plano que eu usei. Seria pegar e fazer um plano bem aqui, ó, para dividir. Porque daí ia ficar bem certinho nas duas metades, né? Precisa. Isso aqui vocês podem usar bastante esse recurso de dividir, inclusive dentro da montagem tem para poder ajuda muito. Tá. Agora eu queria ensinar o recurso. Vocês sabem fazer mola e rosca manual? Não, não. Inclusive, tô precisando aprender também. Mola. Então vamos fazer uma mola e uma rosca a partir de uma peça que eu tenho aqui. Eu mandei para vocês a peça que é. Ah, eu não abri. Essa aqui, ó. Tá lá no grupo. É de uma máquina minha. Ah, isso aqui é para passar gás e gelar o sorvete. Isso aqui é uma peça da máquina de sorvete. Ah, e daí o que acontece? O gás ele passa nessa rosca aqui pro lado de fora, tem uma capa que vai em cima, e daí gela o sorvete que está passando dentro. É da produtora de sorvete. É uma peça só. Só que eu vou usar ela como exemplo porque ela tem uma rosca aqui especial, bem diferentona. E daí como que faz essa rosca aqui que é o porém que eu quero mostrar. E daí fica também de tema de casa para vocês tentar desenhar essa peça aqui. Eu vou mostrar como é que faz a parte da rosca para vocês. E daí vocês tentem fazer em casa. Vou botar ela aqui do ladinho. Eu vou desenhar rapidinho aqui a outra parte. Tá, plano frontal. Aqui tem 280. ah, Tem 83, tem 91. E aqui tem 101. E por que que não ficou? Ah, não conectar na origem. Tá. Agora esse aqui é revolucionado. E daí aqui só tem um furo de 1 polegada. Tem o furo ali. Olha onde é que eu fiz o esboço. Não precisei criar um plano, nada. Só
Aí quando eu venho pra cá, seleciono o passante e tá tudo resolvido. Fiz o furo ali. Beleza, agora só falta a rosca. A rosca e daqui também tem um chanfro especial aqui, no caso, que é para quando for encaixar a pá. Tá vendo esse chanfro aqui? Esse aqui faz com corte. Tem que fazer um corte assim. Primeiro eu vou mudar a visualização da peça para enxergar ela transparente para ficar mais fácil. Daí eu vou vir aqui no plano frontal, fazer um esboço assim. Como eu mudei a visualização da peça, eu consigo enxergar e consigo usar essa linha interna aqui como grudar nela. Se fosse naquela visualização convencional, eu não conseguia. E daí aqui tem 85,5. Corte por revolução. Volta para normal. Tá, agora sim é só fazer a rosca. Daí, para fazer a rosca, a gente precisa, a primeira coisa, saber onde que ela começa e onde que ela termina. Vamos lá. Como aqui, olha só como é que ela não começa com dente reto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ela maior e daí depois eu vou fazer um corte de revolução para cortar aqui, ó. Porque senão ela vai ficar um dente começando e terminando, e não é assim que acontece de verdade. Então eu vou fazer ela começar bem no início e terminar bem no final. E depois esses 20 aqui e 20 aqui eu corto com corte de revolução, tá? Passo dela. Passo dela tem que dizer em algum lugar aqui. Aqui, ó, passo. Passo 12. Passo 12. Então a primeira coisa que eu faço é uma mola com passo 12. Eu venho aqui, ó, geometria de referência, não, é curvas, curvas hélice. Ó, quando eu clico em hélice, ele me pede um plano para fazer um esboço. Então ele primeiro para fazer um helicoide, ele quer um círculo. Então eu vou selecionar esse plano aqui, vou apertar aqui e apertar converter. Pronto, agora eu tenho um círculo. Ele queria para fazer, lembra que eu apertei primeiro em hélice espiral. Estou dentro da hélice espiral, ele pediu um círculo, fiz o círculo, apertei concluir, ele vai abrir as configurações da hélice espiral. Primeira coisa, é para lá, não é para esse lado. Então vou inverter aqui. Inverter a direção. Beleza. Passo 12. Altura, revolução, altura e passo. A altura era 253. Tá. Eu tenho o meu espiral. Tem o ângulo inicial também, que é bem importante essa informação aqui, porque eu vou precisar dele para saber o plano que eu tenho que desenhar o perfil dele. Então aqui está em 180, gravem essa informação, tá? 180. Ok. Fez uma espiral. Agora eu vou usar esse espiral como perfil para revolucionar o dentezinho ao redor dele. O que que eu faço? Lembra que estava em 180? O 180 ele conecta bem certinho, ele termina bem certinho no plano, nesse plano aqui, nesse plano superior. Ele acaba no plano superior. Eu preciso saber dessa informação porque eu tenho que conectar esse esboço que eu vou fazer agora com o início do espiral. Ó, bem aqui. Agora eu vou fazer o formato dele. Só isso. Só que ele tem 1 de largura, 4 de profundidade. Então, é 4. É 1. Agora deve dar certo. Concluí os dois esboços. Agora eu tenho a hélice e tenho o esboço. Lembrando, muito importante, o esboço, ó, ele acaba justamente onde termina a hélice. Ele tem que estar conectado aqui, bem na pontinha.
Se não estiver funcionando, conectado, não vai funcionar. Vamos tentar. Recurso, ressalto base varrido. Daí aqui ele pede o perfil, eu vou separar o caminho. Tá, ok. Fez. Fez o meu negócio. Aqui eu posso botar para não ficar atrapalhando. Agora lembra que tinha 20, ó, ele ficou um dente onde ele começa, ó. Isso aqui na realidade não existe. Não tem como fazer assim. E muito menos quando terminar na própria peça, porque quando tu for usinar isso aqui no torno, vai bater a ferramenta aqui e vai quebrar. Não tem como fazer assim. Tem que fazer um alívio de rosca. Então vamos fazer isso. Ali nesse caso tem 20 centímetros de cada lado. Então eu abri um esboço aqui, daí eu vou fazer os 20. Não me pergunte o que está acontecendo. Não, como Não tá só? selecionando. Vai lá para baixo. Pô, fica embaixo então. Quer dizer que esse aqui é igual e colinear. E esse aqui eu vou conectar aqui. E aqui tem que ter 20. E agora é só tem que dizer onde é que é o centro, né? Por onde que ele vai girar. E corte revolucionado novamente. Ok, está concluída a peça. Agora ele ficou realmente de uma forma que tem como fabricar. Agora está com vocês. A gente faz essa peça e te envia. É. O... É interessante vocês me enviar assim. Eu quero que vocês enviem para ver se vocês fizeram todos os esboços corretos e todos os recursos corretos. Às vezes pode acontecer alguma coisa. Então, vocês Beleza. têm de tarefa. Vocês não me enviaram as outras peças, né? Ah, eu achei que era para mostrar hoje, mas eu posso enviar por e-mail, não tem problema. Não, bom, assim, ó, ele vai dificultando. Cada vez vai ficando mais difícil, né? Então, se vocês não fizerem as peças, vocês vão acabar que não vão conseguir. Chega uma hora que trava tudo. É muito importante vocês fazerem sempre. Ah, Tá, mas não tem problema não ter enviado. O importante é que tu fez e tirou uma dúvida. Isso daí já. Agora, tu vai ter que refazer aquela Eu, peça. eu A fiz 3 Giovana, peças, né? 2 com você e uma sozinha, que eu fiquei travada. sim. E a Giovana e a Thay, e a Maria, não vi. Daí tu me Eu devendo. vou. É, sim, eu vou fazer sim. É, eu tava em semana de prova e foi complicado fazer, sabe? É, eu tô. Eu tava cálculo e tal, aí tava bem ocupada em relação a isso. Mas eu vou fazer sim. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho mais um conteúdo para passar aqui, só que eu tô com um pouco de medo de passar mais coisa e daí vocês não. Fica tanta coisa que daí chega um momento que a gente esquece tudo. Então vocês querem que eu continue ou paro por aqui? Por mim, continua, porque faltam 10 minutos, não sei Falta 10 minutos. se dá, Tá. mas vai ficar gravado, entendeu? Então a gente pode rever. Beleza. Então vamos fazer assim, ó. Ah, Entendido isso aqui, vocês querem aprender Loft? Mola é a mesma coisa que isso aqui, tá? Não salvei a peça. Não tem como enviar para vocês. A mola, olha que fácil. Eu só vou fazer um círculo. Daí eu vou dizer o diâmetro da mola. 100, então. 100 foi o círculo.
E daí eu vou no espiral. Aqui ele ficou a última configuração que eu coloquei. Beleza. Daí com o espiral, só com o espiral, eu venho o ressalto base varrido e seleciono o perfil circular. Aí ele quer o diâmetro da mola. Vamos botar 6,35 perto de polegada. Tá feita a mola. Pô, muito fácil. É, a única coisa que você tem que cuidar é as configurações da hélice espiral aqui. A mola, na verdade, quem faz é a hélice espiral. Que é a altura, passo, o ângulo inicial, daí o sentido horário e anti-horário. E se tu quer, tipo, altura e revolução, passo e revolução, são as configurações que ele pede. No caso, se fosse altura e revolução, tu vai selecionar quantas voltas ela vai dar. Ah, eu quero 15 voltas que termine em 200 milímetros. Daí depende das configurações que tu quer. E daí tem o ângulo inicial e o ângulo final também. Aqui ela começou e terminou no mesmo alinhada, né? Tá vendo aqui? Pode mudar. Ângulo final, ó. Ângulo inicial. Daí eu tenho que mudar as revoluções aqui, ó. Ah, digamos que eu quero que ela termine do outro lado. Vou botar 15,5. Agora ela começou de um lado e terminou do outro. Basicamente o que tu tem que se preocupar é nas configurações só da espiral ali. E localizar o esboço dele, né? Que é um círculo no lugar certo. Só isso, é bem simples. Aí Loft tem uma. Eu vou disponibilizar uma aula do avançado para vocês, caso vocês queiram. Tem uma aula para eles só para fazer o Loft. Digamos que eu tenho um cano. Eu tenho um tubo aqui de 2 polegadas. 2 polegadas. Com meio metro de comprimento. Mas ele é um tubo. Ou seja, ele é oco por dentro. Então eu vou usar o recurso casca aqui de 2 milímetros, porque 2 milímetros de espessura. Beleza. Tá, agora eu quero amassar a ponta dele. Entendeu? Porque às vezes eles amassam a ponta para colocar um parafuso ou para fazer um elemento estrutural com a ponta amassada. Sabe do que eu tô falando, né? Como que vocês vão representar isso no desenho? Alguma ideia? Tem que Não criar faço um ideia. plano, tem que criar tipo um plano assim na frente e ir fazendo pra ir ficando achatado. Pra no final. Eu não sei direito, eu tive que fazer isso numa peça do futebol, na prototipagem de futebol. E, e aí os tubos tinham que ter a ponta achatada e arredondada. Aí a gente foi criando os planos e foi ligando e no final ficou achatado. Ó, é isso aí. Ó, então eu vou criar um plano, né? Com a distância que eu quero que ele termine. Então vamos dizer que tenha 10 centímetros. Então eu vou criar um plano aqui, ó. Selecionei essa face aqui, vou criar um plano com 10 centímetros. Tá. Aqui que ele vai terminar o amassado dele. Aí eu vou desenhar o perfil que eu quero que ele fique bem na ponta. Aqui. Ele vai ficar como? Ele vai ficar parecendo um oblongo. Oblongo. Vai ficar parecendo um oblongo. Só que ele vai ficar um oblongo com 4 milímetros e um pouquinho, né? Porque tu não consegue, tipo, só se tu prensar ele, mas vamos botar 4,2 milímetros. Porque aqui tem 2 de parede, 2 de parede. E a distância aqui entre ele, pra gente saber, quanto que tinha o nosso tubo? Era 2 polegadas, né? Pra saber o tamanho desse oblongo, porque se tu amassar, ele vai ter um tamanho certo, né? Tamanho. Sabe, essa linha aqui, esse tamanho, qual que vai ser? Como que vocês definem? Eu tinha 2 polegadas. 2 polegadas vezes. Tá?
tu tinha 50,8 milímetros. Isso aqui tu faz vezes π, cadê o π? Π. Tem a circunferência dividido por 2, tem o tamanho que eu quero. 79, 79. Então, é um pouco menos de 79, né? Porque ainda tem essa partezinha ali. Vou botar uns 77, mais ou menos. Aí vai ficar uma coisa realista. Ele vai terminar desse tamanho. Então ele vai sair daqui e vai terminar nesse perfil. Aqui eu venho e crio um esboço, convertendo. Ok. Agora eu tenho esses dois esboços aqui. E daí um resumo do Loft basicamente é isso. Aí a ponta. Só que ele ficou. Primeiro eu não queria que ele conectasse aqui. Quero mesclar. Tá, não quero mesclar. Por quê? Eu quero dois corpos separados. Porque se eu tenho dois corpos separados, eu consigo, ó, olha o que eu fiz. Ele ficou maciço. Porque o Loft, ele não faz, eu fiz um tubo de propósito, porque o Loft, ele não faz tubo. Se eu tivesse um perfil por dentro, ele não ia conseguir fazer isso. Porque agora eu quero usar o recurso casca, e daí como eu não mesclei, eu consigo usar o recurso casca aqui. E aqui eu não coloquei 4 de propósito, eu coloquei 4,2 para ficar uma nesquinha de... É que ele não conseguiu fazer ainda. Tem que amassar menos. Assim. Ah, maior que o raio mínimo. Ah, agora deu, ó. Pronto, agora sim, agora é um tubo mesmo. Passado. Tá, mas daí ficou com duas peças separadas. Eu não quero isso, daí eu só venho combinar. Agora, em vez de subtrair, que a gente usou antes, a gente vai... Pronto, agora é uma peça. Peça só da forma de tubo. Ah, antes de ir para essas peças assim mais avançadas, você tem que ter um domínio, vocês ainda não têm, das peças mais simples. Você tem que ter a capacidade de pegar o desenho técnico e transformar em peça. Por isso que vocês têm que fazer aqueles exemplos antes de usar esse tipo de recurso. Senão vocês vão acabar se complicando mais do que aprendendo. Esse aqui eu mostrei mais como curiosidade. Beleza, eu vou pegar aquelas peças e vou te enviar por e-mail, quando eu refazer. É, você é só uma. Tá, Só aquela ali. beleza. Aí eu te envio e te envio as de hoje. Não deu tempo de dizer tchau. Bom fim de semana e é isso aí. Acho que tá certo, tudo certo. O que acharam da aula hoje? Sempre gosto do feedback. Agora, parar.